Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir de agora até às 8h30 traz para você informações na sua noite, não é? E nesta noite de sexta-feira a gente vai entrevistar aqui Carlos Fávaro, que é o senador da República, um dos 3 senadores de Mato Grosso, não é? Que vai falar conosco durante essa próxima hora. Já vai estar a postos com a gente aqui para falar tanto do trabalho que ele vem desenvolvendo na Câmara, projetos, proposições, enfim, assuntos polêmicos do Congresso Nacional também, respondendo às nossas perguntas, às suas perguntas. Caso você tenha alguma pergunta, já manda bala, porque o WhatsApp 999322529 está a postos aí, ó, para você mandar a sua pergunta, sugestão, crítica, elogio, via WhatsApp aqui pra gente, tá bom? O Opinião de sempre, como sempre, tem aqui o Lorenberg Alves. Boa noite, caríssimo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, o telespectador que assiste ao Opinião também pela internet, a gente abraça com muito carinho e agradece, não é? Muito obrigado pela sua carinhosa companhia de todas as noites aqui no programa Opinião, não é? Obrigado mesmo a você que assiste ao Opinião pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Qualquer canto do mundo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia sempre, não é? E o fim de ano chegou e você sabe que as coisas, pelo menos, Lorenberg, eu estava pensando, rapaz, não tem aquele... Olha só, hoje são 10 de dezembro. Geralmente, pelo menos há uns 5 anos atrás, no 10 de dezembro, já estava aquele clima, a cidade iluminada, não sei se é o momento econômico que não reflete isso, que não propicia isso, mas não está aparecendo, salvo um lugar ou outro que você vê lá, as luzezinhas, não é? Até o próprio comércio. É o reflexo da economia, você acha? Paulo, você tem razão, e o amigo telespectador certamente já percebeu isso. Cuiabá, por exemplo, costumava, nesse momento do ano, já está toda iluminada, toda arrumada, muitas lojas, os próprios shoppings estarem bem preparados para o período de final de ano, e, no entanto, nós não vemos isso. Em outros municípios, sobretudo no interior, você vê uma coisa ou outra, mas não tem mais pelo menos não se vê mais aquilo que víamos há 3, 4, 5 anos atrás. Eu não tenho dúvida nenhuma que é a questão da economia, da crise econômica que está afetando, mas é sobretudo a crise sanitária, sobretudo a pandemia que está impedindo a ousadia maior do próprio empresário, estar trazendo melhorias nas próprias lojas, etc. Está mais comedido, não é? Porque ele não sabe o que vem pela frente aí, não sabe, tem as regras de segurança sanitária, elas podem ser renovadas, podem ser trazidas de forma mais enfáticas, né? Ou seja, elas podem ser mais árduas, porque tem aí um tal de uma variante nova, aí pode surgir outra, enfim, depende muito desse contexto sanitário aí para que haja uma ousadia maior dos próprios empresários, né, até em contratar, porque você sabe que nessa época do ano, os temporários, eles aumentam, os empregos temporários aumentam muito, né, e essa é a expectativa nossa, de que realmente tenhamos um fim de ano mais gordo nesse sentido, de oportunizar aí as pessoas. A Caroline está falando comigo aqui agora que eu me perdi. Mas assim, a questão do emprego temporário, ele é importante por conta disso, porque você traz um fomento maior à economia, né? Exatamente. Muitas pessoas que perderam o emprego ou têm a esperança de encontrar o chamado emprego temporário, isso é muito comum no final do ano. Entre o mês de outubro, novembro, já estão engajados nesse emprego temporário que, em alguns momentos, ultrapassa até o mês de março.
até o mês de março. Agora mesmo nós não temos pelo menos esse registro em maior número, por conta exatamente daquele quadro que nós todos já sabemos. Infelizmente, tomara que o ano que vem, que está bem aí à nossa porta, seja muito, mas muito melhor do que foi 2021 e 2020. Verdade. Então vamos torcer aí para que haja esse incremento aí, não é? E também seria interessante o que fez o prefeito Calil lá em Várzea Grande. Lá em Várzea Grande, o que ele fez? Ele pagou aí uma série de benefícios aos servidores. Na verdade, não são os benefícios, né? Ele antecipou. E com isso eu sei que, pelo menos quando o Calil teve aqui na semana que passou, aqui no Opinião, a gente falava sobre isso, né? Ele pagou assim num período pequeno de dias, assim, em 10 dias, pagou 3 folhas de pagamento. Isso fomenta a economia, né? Com certeza. Se o Emanuel faz isso aqui em Cuiabá e o governo do estado também faz isso no âmbito do governo do estado de Mato Grosso, veja bem, são 100 mil servidores, né? E é dinheiro que circula e fomenta a nossa economia. Seria importante também ter a antecipação ou pagamento dentro do mês, né? Impulsiona a economia, impulsiona tudo. E isso é bom. Pois bem, o Carlos Baqueta Fávaro está aqui, senador da República, bom tê-lo aqui, viu? Bom. Mais uma vez aqui, o senador Carlos Fávaro, que preside também o PSD de Mato Grosso, com quem a gente vai, a partir desse instante, vamos falar aí do trabalho que o Fávaro tem desenvolvido. Porque isso aqui também é um espaço que eu faço questão de frisar que, para que seja de prestação de contas, quando a gente traz um governador, um deputado ou até mesmo um vereador, para que ele fale a que veio, não é? Porque os eleitores, não só os dele, aqueles que são os eleitores, que a população espera do trabalho do seu representante. Senador, muito bom tê-lo aqui. E eu já vou perguntar o seguinte, eu não sei se o senhor sabe, tem um site aí que é politicos.org.br. Nessa semana publicou aí um ranking da performance parlamentar dos nossos congressistas país afora. 594. E aí lá tem assim, a pontuação de 0 a 10, não é? Quanto mais perto de 10, obviamente, que são os melhores, não é? E são considerados bons pelos organizadores desse portal, que é o que eu te falei aqui, político.org.br. Eles consideram os bons aqueles que estão entre os 150, não é? Os melhores 150. Do estado de Mato Grosso, o senhor melhor que está lá. O Carlos Fávaro está lá. Daqui a pouquinho a gente tem uma arte para mostrar, inclusive, aí. Não sei se a Caroline separou. Mas E está ali, não é? Entre os 150, pelo menos, né? 77º, 67. Você está por dentro, 77. Então, isso é importante porque é uma forma, porque quais são os critérios? Combate à corrupção, a questão do gasto de verbas de gabinete, de verbas com a sua atuação parlamentar, presença em plenário, nas discussões importantes, enfim. Como é que o senhor avalia esse ranking? Para começar, boa noite. Boa noite, Paulo. É uma honra estar aqui com você novamente, com o professor Urenberg, com todos os seus ouvintes. Como você disse, antes de mais nada, a atividade dos parlamentares ou dos representantes da população, dos políticos, tem uma função que talvez muitos não dê tanto valor, que é de prestar conta, né? De estar prestando conta da sua atividade, do que faz, do que pensa, como age, para inclusive receber o feedback da população, as críticas e até as possíveis orientações. Isso se faz muito. A maior forma de fazer essa divulgação é através da imprensa. A imprensa livre, que dá autonomia para a gente falar, se expressar, ser questionado, ser criticado. Por isso eu faço questão de sempre que posso estar aqui com vocês, porque tenho essa liberdade e o apreço pelo programa e pela forma como vocês dois conduzem. Então, a minha gratidão e a minha sempre disponibilidade de estar aqui vindo falar, bater um papo com vocês e com o nosso público. Com relação a esse ranking, o melhor de tudo, com todo respeito a todos os outros tipos de ranking, de graduação, de avaliação, o mais interessante desse é que não é um ranking de voto,
né, onde as pessoas vão lá, quem tem mais apelo em redes sociais, ou aquilo, ou aquele outro, pode ter mais votos e mais bem colocado. Não, esse avalia a atividade do parlamentar. Por exemplo, eu, graças a muito empenho, Deus me ajudou também, eu não tive nenhuma falta esse ano, nenhuma sessão. Esse dia, falando até com o presidente do meu partido, o senador, né, o presidente Gilberto Kassab, disse que eu não tinha nenhuma falta, em praticamente 2 anos de mandato, nenhuma falta. Falou, não fique se gabando disso, que em determinado momento você vai precisar faltar por algum intempérie e depois você cobrar, faltou também, né? Mas não consegui, não ter nenhuma falta. Justificável também, né? Mas eu não tive nenhuma falta, procurei dar bons gastos, o gasto do gabinete ser realmente no que é preciso, e também não tenho muito milindre nisso, tá? Se precisar gastar um pouco mais desse, que seja dentro do teto, vai gastar para a atividade parlamentar chegar. Não fico com demagogia dizendo assim, não gaste nisso, o que vão achar se gastou? Se é preciso, se está dentro da lei, vamos gastar. Mas nosso gabinete foi um gabinete mais ou menos bem econômico, gastamos no que era necessário. Tive posições importantes em matérias que foram votadas no Congresso Nacional de interesse da população, avaliado pelo site, pelos avaliadores, não por mim, no que tange, por exemplo, e é isso lá uma das respostas, posicionamento no novo marco regulatório do saneamento básico. Foi sancionado, inclusive, já. Que foi sancionado. Então, foram medidas importantes que eu me posicionei muito forte e trabalhei, e isso fez com que, então, não tem nenhum processo judicial, não tem nenhum... então, isso fez com que eu tivesse essa boa avaliação, fiquei muito feliz e quero continuar trabalhando para honrar os mato-grossenses. É verdade, quando eu tive acesso a essas informações aí, a primeira coisa que eu me certifiquei foi de quem fez o levantamento, né? Aí eu fui lá, quem somos, lá no portal tem quem somos. As pessoas são vários, são economistas, são cientistas políticos, nenhum deles tem ligação política, não tem ligação com nenhum tipo de ideologia, quer dizer, foi um trabalho sério e os critérios que também me chamaram a atenção, esses que o senhor falou aí. Posso ler uma parte também que depois eu descobri, eu nem sabia, né, que estava sendo avaliado, eu e muitos. Também é um site que não recebe patrocínio. Também. Se alguém quiser patrocinar, quanto é? Não, eles não recebem patrocínio. Então, dá mais credibilidade à minha avaliação. Aí. Com certeza. E muito menos de político, né? Porque fulano ajudou, não tem isso lá. Então, se você quer conferir isso aí, é o www.politicos.org.br. Vai lá e lá tem o ranking. Vai lá no ranking, tem lá os mais de 590 e poucos. Ao todo são 594 congressistas, né? E você tem aí as artes, Caroline? Vamos mostrar pelo menos a do Fávaro e dos primeiros colocados aí? Você tem? Não. Eu pedi para mais cedo. Não tem aí? Daqui a pouco então a gente providencia, porque... Não tem, já escutei. E daqui a pouco a gente providencia. Então o Fávaro do estado de Mato Grosso é o melhor colocado, aí vem o Nelson, do estado de Mato Grosso, a Rosa Neide, que está em pior colocação, né? Está lá em 508, número 508, por aí, lá nesse ranking, de acordo com o ranking. Mas enfim, o professor Lorenberg Alves, esteja à vontade aí, que o Fávaro já está aqui a postos. Senador, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. Obrigado. E o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Muito obrigado. Senador, eu vou sair um pouquinho fora e vou trazer um trecho de uma entrevista que o senhor deu ao RD News no dia 23 de outubro. E eu peguei só um trecho dessa entrevista. O senhor disse, entre aspas, o Senado se mostrou, nos últimos anos, uma casa revisora, cautelosa e equilibrada, e certamente essas são características que o Pacheco, no caso o presidente do Senado, o Pacheco imprimiu. A terceira via é necessária para o Brasil. A expectativa do povo, a nossa, não é a polarização. Fecham aspas. O senhor está defendendo aqui, de fato, a candidatura do Rodrigo Pacheco como uma possível terceira via à presidência da República? É isso, senador? Exato, professor. Eu acho que assim, o modelo partidário brasileiro, talvez as pessoas não percebam, está passando por uma transformação. Muito em breve, olha o que eu quero
me posicionar e que fique registrado aqui. Muito em breve, nas eleições brasileiras, nós não teremos mais coligação para majoritários. Para proporcionais já não temos mais. Cada partido tem que fazer a sua chapa, quer seja para vereador, deputados estaduais ou deputados federais. E muito em breve, isso vai se estender, é uma tendência natural que chegue a se estender também para majoritários. Prefeito e vice ser do mesmo partido. Governadores e vice do mesmo partido. E presidente da República também. É uma linha natural do fortalecimento partidário e da democracia. E que os partidos apresentem as suas candidaturas. E você vê que hoje, quantos pré-candidatos a presidente da República já temos? Vários. Ainda há poucos dias atrás, nessa semana, a senadora, minha colega Simone Tebet, foi lançada pré-candidata pelo MDB, o ex-juiz Sérgio Moro, e agora fazendo política no lugar certo, né? com a filiação partidária, pré-candidato Podemos. E o presidente Bolsonaro é um pré-candidato agora pelo PL, né? O ex-presidente Lula, um pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. O PSD não é diferente. Nós temos um grande quadro, um jovem, competente, dedicado, equilibrado, né? Esse é um grande ponto, competente e equilibrado, que é o nosso pré-candidato pelo PSD. Passo a passo, a gente vai seguindo com essa construção. Acredito muito que ele chega até as convenções, depende muito da vontade pessoal dele. Nosso presidente Kassab já tem dito que só não será candidato se ele não quiser. Ele está no meio do mandato, tem toda a força para poder. Nós estamos construindo. Hoje o PSD tem mais de 17 candidaturas majoritárias nos estados dos 27. Candidatura própria, por exemplo, Ratinho Júnior no Paraná, Colombo em Santa Catarina, Marquinhos Trade aqui no Mato Grosso do Sul. Então, diversas candidaturas a majoritário. O que dá palanque para um candidato a presidente da República. Acho que é uma tendência natural do partido se apresentar à população com as suas ideias, com as suas propostas, com os seus planos para o Brasil, o que fortalece a democracia, e o PSD está cumprindo esse papel. Senador, me perdoe, mas eu vou insistir numa outra questão que o senhor mesmo me provocou. O senhor falou que hoje não tem mais a coligação aproporcional. No entanto, foi criado a chamada federação partidária. E aí a minha questão vai exatamente nessa direção. Surgiu-se um comentário muito forte dentro do Senado, e por favor me corrija se eu estiver errado, chegou às mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, de que o texto aprovado nesta federação partidária em 2015 no Senado é diferente do que foi aprovado na Câmara Federal. E há uma discussão, inclusive por parte de alguns políticos, para anular esse projeto de lei que garante a questão da confederação, da federação. O senhor está por dentro disso? O meu raciocínio está correto ou não? Eu acompanhei o assunto, até porque, não digo reforma, mas nos aprimoramentos que tivemos da legislação eleitoral para o ano que vem, eu participei muito, inclusive sou autor do projeto de lei que estabeleceu o 80-20, que é 80% da necessidade de uma chapa ter no mínimo 80% do coeficiente, né, e o candidato ter no mínimo 20% dos votos. Para ter de fato representação quem tem voto mesmo, quem representa um segmento da sociedade. Evitar, por exemplo, porque foi a primeira eleição que nós tivemos em 2020 sem a coligação de proporcionais. Então, foi um teste, e foram os vereadores que foram esse teste. E o que aconteceu, por exemplo, aqui em Cuiabá, são 25 cadeiras na Câmara de Vereadores, e, se eu não me engano, 19 partidos representados. Veja bem, como se governa num presidencialismo, como que se monta governo com 25 representantes, 19 partidos diferentes, cada um tem para chamar de seu, ele é líder dele mesmo. Olha, pela bancada do PPP, eu caminho voto sim. Quem que é a bancada do PPP? Ele sozinho, né? Então, isso não tem um bloco, né, para poder discutir, divergir, cobrar políticas públicas. Então, nesse sentido, nós estabelecemos alguns critérios, e um deles que foi debatido foi a federalização. Eu, particularmente, fui contra a federalização, e o argumento de quem defendia é que os partidos pequenos, mais históricos, por exemplo,
o PCdoB, partido de 100 anos, que tem a sua legitimidade, a sua representatividade, mas poderia ficar fora das eleições, então precisava da federação para se agrupar com outro partido e aí poder participar com o devido competitividade, né? Bom, a minha avaliação, e é pessoal isso, é que já que é para... E eles mesmos diziam que com o intuito de num futuro se fundirem. Bom, então se o intuito é no futuro se fundir, que se funda já. Por exemplo, o PSL e o Democratas fizeram uma fusão, tá? Em vias de ser consolidado. Mas enfim, foi aprovado no Senado e na Câmara a federação. Então, isso vai valer para as próximas eleições e até onde eu tenho conhecimento, foi num texto de uma emenda, uma supressão de texto, o que então a supressão ela pode acontecer, ela não pode acrescentar uma frase a mais ou um parágrafo a mais. Então, o entendimento, até onde eu tenho conhecimento, não tem nada de errado, a lei está valendo, né? Foi uma supressão de texto, onde foi feito o artigo de como seria feito, o legislador, o relator da matéria, fez um artigo só onde permitia a supressão e foi isso que o presidente Bolsonaro, inclusive, fez o veto. Não tem, o veto que fez na matéria não tem nada de ilegal e, portanto, até onde eu tenho conhecimento, está valendo a matéria. Ok, o Opinião dá um tempinho para o primeiro break comercial e segue daqui a pouquinho, né? Após o intervalo, a gente volta com o Carlos Fávaro falando mais aí conosco. Tem coisas importantes para falar aqui. Olha, a gente separou alguns assuntos importantes aqui. Tem essa questão aí dos precatórios, tem as propostas do Fávaro propriamente, aquelas que estão em tramitação. Tem PSD, vamos falar mais ainda desse assunto que o Lorenberg levantou aqui. E tem, se você tiver alguma pergunta, mande para a gente aqui, 99932-2529, é o WhatsApp do Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Olha, a Opinião está de volta ao vivo nesta noite aqui com o Carlos Fávaro, senador da República. Antes de seguirmos, tem algumas informações aqui, eu quero olhar, me encheu de papel aqui agora que eu me perdi, mas... O que eu não me perdi é que agora a gente vai destacar o que há de mais importante do Gazeta Digital, trazendo as informações da pandemia. Deu uma reduzida aí naqueles números macabros, né? Graças a Deus, está caindo Mato Grosso, mas olha só, continua preocupante. Mato Grosso registrou 2 óbitos em decorrência aí da Covid-19 nas últimas 24 horas. Por outro lado, 1.377 pessoas estão em isolamento domiciliar contaminadas com a doença, segundo a atualização do boletim da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, da data de hoje, dia 10. 14.015 são os óbitos totais. Ainda de acordo com a pasta, 179 novos casos foram confirmados no mesmo período. Com a atualização, Mato Grosso totaliza 554.463 contágios confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Desses, 538.561 são os tais considerados recuperados. Entre os casos confirmados, suspeitos e também os descartados para a Covid, há 54 internações em UTIs públicas e 34 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 30% para UTIs adulto e também 7% para as enfermarias adulto. Outro destaque aí, após fracassar a tentativa de substituição do controle acionário da Rota do Oeste para a administração da BR-163, a própria concessionária decidiu entregar a rodovia para o governo federal. O pedido para uma devolução amigável foi protocolado nesta quinta à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Segundo a empresa, que é controlada pelo grupo Odebrecht, a devolução da rodovia, mesmo sem concluir o que estava previsto na concessão, estaria respaldada pela lei federal. O objetivo da Rota do Oeste, segundo o seu comunicado, é garantir a prestação de serviços nos 850 quilômetros, 850,9 quilômetros de extensão, sem prejuízo aos usuários, até que o governo federal realize
uma nova licitação da concessão. Está aí, ó, no Gazeta Digital, que tem também um outro destaque sobre o futuro do MDB com o governador Mauro Mendes, que está no Democratas hoje. Há quem diga, uma corrente forte aí da sigla, que a relação pode estar muito mais próximo do que se aparenta, claro, para o desgosto aí do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, um MDBista. Acredita, inclusive, que pode sair da sigla a indicação de um nome para ser candidato a vice numa eventual chapa encabeçada por Mauro Mendes. E para aumentar a pressão por um nome do MDB na tal chapa, não é? Na chapa majoritária, o partido conta com o ensaio de uma candidatura do prefeito de Cuiabá ao Palácio Paiaguás. Portanto, uma composição majoritária com Mauro Mendes seria a melhor saída da sigla neste momento. Por enquanto, Bezerra não tem falado em nomes. Bezerra é daqueles, né? Quietinho, né, Lorenberg? Parece mineirinho. Mas se tem um cara que sabe fazer política no estado de Mato Grosso, esse cara atende pelo nome de Carlos Gomes Bezerra. Esse é fera. Esse joga com a 10 e sabe o momento certo de dar o bote. Aí eu não estou falando que é bom ou que é ruim, estou dizendo que ele conhece do jogo político. Eu vou falar do jogo político. Tem dois assuntos para falar contigo aqui sobre essas informações que nós lemos agora do Gazeta Digital, senador Carlos Fávaro. A primeira é da Rota do Oeste. Fez bem de jogar a toalha e perceber que já não era sem tempo, ou o senhor acha que tem caroço nesse ângulo aí? Primeiro vamos comentar sobre isso, depois de falar da questão política. Não, era uma questão natural. Inclusive, eles disseram aqui, se vocês resgatarem, na audiência pública promovida pela OAB Mato Grosso, julho ou começo de agosto, que ainda estava transcorrendo a tentativa de cura do contrato, a troca do controle acionário para outra empresa, tinha as dificuldades, né, para reequilibrar o contrato, para ter o interesse do novo controlador. Mas o principal posicionamento deles naquele dia, da Rota Oeste, caso isso não se concretizasse até o final do ano, eles partiriam então para uma entrega amigável. E cumpriram, né? Essa é a verdade dos fatos. Eles cumpriram o compromisso porque se deixasse correr a caducidade, claro que seriam as penalidades muito maiores para eles por não ter cumprido o contrato. Mas eles iam estender isso muitos anos, com disputa judicial e ela cobrar do governo aquilo que o governo deixou de cumprir com ela, e sempre tem essas coisas em contratos públicos, né? O que demoraria muito mais, e quem pagaria o pior preço seria a população mato-grossense, pagando o pedágio e não tendo o serviço de qualidade. Então, ela fez esse compromisso, a empresa fez esse compromisso naquela audiência pública e veio, acho que hoje, né, oficialmente fazer a proposta de entrega amigável. O governo deve aceitar, né? Isso não significa que vai abrandar as penas, não é isso, mas vão chegar num acordo amigável, né? Um encontro de contas e uma nova licitação. A informação que tenho já do diretor-geral da NTT, Rafael Vitali, é que a tendência é ser um chamamento público. Porque ao fazer uma nova licitação, teria que fazer todo um estudo. É mais demorado. Mais demorado, para fazer contagem de tráfego, ver exatamente quais seriam as intervenções, as obras para ser cobrada depois da empresa que ganharia. Então, eu tinha que fazer todo esse estudo. Como é um assunto amplamente debatido e estudado, tanto porque cada empresa dessa que começa um processo, não é sem, tem formalidades. Cada um que veio para tentar adquirir a Rota Oeste fez os estudos, foi saber qual obra, avaliou o preço das obras que tem que ser feita. Então, isso está muito atualizado dentro de um processo de cura. Basta, então, fazer um chamamento com esses dados e deve ser um processo mais rápido. Fiquei feliz com a informação nesse sentido. O possível, vamos dizer, a maior felicidade seria já ter um novo controlador, obras acontecendo para a população mato-grossense. Mas acho que o processo agora deve ser mais rápido e, finalmente, nós termos essa duplicação de fato acontecendo. Mais rápido que o senhor fala o quê? Até fevereiro do ano que vem? Porque o chamamento, mas eu acho que, para nós falar algo equilibrado, isso é ainda o ano de 2022 todo gasto, eu acho, para ter uma nova controladora começando a fazer obra. Meu Deus do céu, então para duplicação vamos falar de daqui a 5 anos. Não,
Talvez 2023. 23, você acha? Eu acho, né? Eu acho que Se a burocracia toda for resolvida em 22... Isso. É isso que eu imagino. Até se for meados de 22, aí depois em período das chuvas, começa a não ter obra. Então, para ser seguro, para não mentir para a população, acho que é um empenho de todos para que em 23 tenhamos obras. Lorenberg. Senador, eu vou sair de novo um pouquinho fora, porque tem um tema aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo. O senhor certamente sabe disso. No dia 1º agora deste mês, um grupo de 9 ex-ministros do meio ambiente, entre os quais o Carlos Mick, o Rubens Recupero, que foi ministro do meio ambiente do Itamar Franco, né? 9 ex-ministros mandaram uma carta para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesta carta, eu cheguei a ler a carta, tem 2 páginas, eles demonstraram toda a sua preocupação com o desmatamento ilegal na Amazônia. E propuseram sugerir ideias, pontos de vista, para que melhorassem, sobretudo, 2 projetos que estão em tramitação lá na comissão. E desses 2 projetos, de acordo com a carta e de acordo com esses 9 ex-ministros, disseram que a tendência é intensificar cada vez mais o desmatamento. E para o amigo telespectador entender, ele está se referindo a um projeto PL, o projeto de lei 2159, que é o de licenciamento ambiental. E o outro projeto de regularização fundiária, que é o projeto 510. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, porque de acordo com esses 9 ex-ministros do meio ambiente, podem, a partir desses 2 projetos, intensificar cada vez mais o desmatamento ilegal na Amazônia. Excelente oportunidade, professor. O senhor é muito bem estudioso das matérias que o Brasil debate, nos dá a oportunidade de esclarecer. O 510, inclusive, diga-se de passagem, é de minha relatoria. Por isso que eu estou provocando o senhor. Eu que estou relatando. E o ponto específico, o do licenciamento, a relatoria da senadora Cátia Abreu, que foi relatado na Câmara dos Deputados pelo mato-grossense deputado Neri Geller. E eu já tive a oportunidade, conversando com a senadora Cátia Abreu, vai fazer alguns, no entendimento dela, melhoramentos e vai apresentar na comissão e aí vai passar pelo debate. O da regularização fundiária, eu já aproveitei e já tive a oportunidade, combinado com o presidente da comissão mista, uma comissão mista que está Agricultura e Reforma Agrária e Comissão de Meio Ambiente, presidente senador Lacer Gurgas e senador Jacques Wagner. Apresentei conjunto o relator para as 2 comissões para que possamos debater. E aonde os ex-ministros e algumas entidades da sociedade civil brasileira tinham um temor dessa precarização, é porque no texto original do PL 510 tinha alguns pontos que podia fragilizar a atuação de fiscalização na questão ambiental. E a primeira coisa que fiz foi separar as questões. Não, se o projeto é de regularização fundiária, ele não tem que mexer em nada com a questão de meio ambiente, a não ser fazer cumprir a legislação já existente para quem tem a regularidade territorial. Uma propriedade hoje no Brasil, ela, ao ter o seu domínio e a sua posse e o seu registro em cartório, a sua escritura, o próximo passo é ter o cadastro ambiental rural e cumprir a legislação com relação à reserva legal, com relação à APP, com relação a toda a questão ambiental. Se a propriedade, e aí é o que eu sempre digo, a quem interessa não fazer a regularização fundiária? Porque um grileiro, ele invade qualquer terra pública, vai lá, desmata, comete excessos, crimes ambientais, como não tem a identidade dele, não tem o CPF dele lá, nem embargar consegue, quanto mais multar. Ele não sofre penalidade nenhuma. Ao fazer a regularização fundiária, nós vamos saber de quem é o CPF que pertence àquele pedaço de chão e poder cobrar as questões ambientais desse cidadão. E alguns outros temas que tinham, por exemplo, a mudança do marco temporário mais adiante, de 2008 para 2012, algumas coisas que poderiam flexibilizar. Eu, ao apresentar o relatório, voltei isso dentro dos parâmetros de regularização fundiária. Não flexibilizei nada no meio ambiente, voltei o marco temporal 2008. Tive uma grande conversa, por exemplo, com o Dom Valmor, presidente da CNBB, e alguns bispos da CNBB que tinham a mesma preocupação, e tenho certeza, após
esse diálogo com eles, eles também ficaram mais tranquilos. Portanto, não teremos problemas. É claro, tem a questão ideológica, alguém pode achar mais aqui ou mais acolá, mas o meu relatório não precariza o meio ambiente, ao contrário. Nós vamos trazer a segurança jurídica e a preservação ambiental para produzir cada vez mais sustentabilidade. O mundo inteiro quer assim. E é possível trabalhar assim. Mato Grosso é um recordista de produção de alimentos. Somos o maior produtor de soja, milho, algodão, fibras, tudo aquilo que já se sabe, mas com 67% do nosso território preservado. Prova que dá para produzir e preservar ao mesmo tempo. E é assim que vamos fazer também com aqueles brasileiros que estão há mais de 40 anos esperando o título de propriedade para ter dignidade, para ter a carta de euforia, poder chegar num banco, apresentar a escritura, dar de hipoteca, pegar um financiamento, comprar um trator, fazer investimento e produzir mais alimentos e ter mais seguridade para a sua família e para os brasileiros. Essa questão da entrega de títulos, como é que está a programação para Mato Grosso? Não existe uma pressão especial? Por que especial? Porque pressão sempre existiu da bancada sobre os órgãos do governo para que haja aqui no estado de Mato Grosso uma maior entrega de títulos aí. Como é que está isso aí? Tem alguma coisa prevista? O programa, o INCRA começou, muitos podem até discordar, mas começou a ser mais ágil. Hoje, a nossa superintendência aqui, Coronel Cunha, e toda a equipe dele está fazendo um grande trabalho. Eu sei que tem uma leva de títulos para ser entregue agora nos próximos meses, já pronta, ficando pronta, em várias regiões do estado de Mato Grosso. E o programa Titula Brasil, que depois ele vai ser complementar a esse projeto de lei, se a gente aprovar no Congresso, dando mais agilidade, e eu posso dar um pouquinho de detalhes desse projeto. Por exemplo, usar como vistoria, Paulo, o sensoriamento remoto, com eficiência. Uma das grandes deficiências do poder público é pessoal, é custo. Num estado continental como o nosso, tamanho de Mato Grosso, imagine fazer um deslocamento de uma equipe pessoal para fazer uma vistoria para ver o que um pequeno produtor que está regularizando a terra lá em Colniza está plantando, se ele está cumprindo a função social, se ele está comprando os insumos, nota fiscal, vendendo a sua produção e se está exercendo a sua finalidade. Hoje, com assessoramento remoto, e é isso que vai passar a permitir a legislação, aonde não tiver conflito, é área pacífica. Nós temos resolução de satélite de 0,5 metro de altura. Dá para ver, eu digo que dá para ver a marca da botina do cidadão que está lá. Você vai conseguir ver se ele está criando gado, galinha, se está plantando soja, milho, e depois comprovado, é óbvio, com documentos, nota fiscal de compra de insumos, nota fiscal de venda, de produção. Você vai ver que ele está cumprindo a legislação, o uso social da terra, sem precisar deslocar lá um fiscal para preencher um questionário, é ganhar tempo, é a máquina pública ser eficiente. É nisso que estamos tratando. E aí eu tenho certeza que atrelado ao Titula Brasil, que é um sistema também eletrônico que o governo está implementando, eu acredito muito que nós vamos avançar com a regularização fundiária no Brasil. Ok, mais um intervalo comercial rapidinho, a gente volta já com Carlos Fávaro, com muito mais. Tem, vamos falar tem emenda do Fávaro, rapaz, tem um dinheiro dele aí de 10 milhões aí para a construção de um viaduto aqui na Miguel Sutil, ali perto do Leblon, importante ali, que congestiona, e outras coisas mais. Vamos saber como é que está sendo distribuído aí o pacote de emendas do Fávaro aqui para o estado de Mato Grosso. Um instante só, a gente volta já. Cá estamos de volta ao vivo com Carlos Fávaro, senador pelo PSD, presidente do PSD de Mato Grosso. Falar de emendas parlamentares rapidão aqui, senador. Eu falei aqui desses 10 milhões para um viaduto aqui na Miguel Sutil, que é importante, não é? Ali perto do Leblon, na minha avaliação. Eu passo sempre por ali, eu sei como é que é, mais na área de pico, é um troço assim. O que mais que o senhor pode destacar aí de emendas assim? Vamos fazer um resumo aí das suas emendas para o estado de Mato Grosso, as mais eloquentes, pelo menos. Olha, hoje é um papel do parlamentar, é fundamental isso, além de legislar, fiscalizar, é buscar recursos para os seus estados e municípios. É um papel do parlamentar. E hoje muito debatido isso, por conta pelos que dizem de tal de orçamento secreto, que não existe nada de secreto, que um político mais quer é fazer propaganda daquilo que consegue trazer. Eu, por exemplo, tudo que consigo liberar lá, minhas redes sociais estão aí, vem aqui, é uma oportunidade de contar para a população. Né? Uhum. E se alguém cometeu excesso, que seja responsabilizado. Né? Mas eu, graças a Deus, consegui trazer bons recursos, ainda mais algumas parcerias com o governador Mauro Mendes, trazendo recursos. Principalmente, nós temos algumas obrigações, né, que é a saúde. A saúde é obrigatório, parte das emendas ser destinado para a saúde, ainda mais neste momento de pandemia. Não tenho exatamente contabilizado, mas acho que na área da saúde, neste ano e meio de mandato, trouxe para aproximadamente 90 milhões de reais na saúde,
a maior parte para o Estado, e aí em parceria poder fazer saúde pública, e também para os municípios, distribuir para 50 municípios um pouco de recursos na saúde. Cuiabá, agora, no mês passado, 12 milhões de reais, 2 em Vargem Grande, Rondonópolis, todos os 50 municípios. Mas fora isso, eu estou procurando estar focado nas minhas emendas serem algo de infraestrutura, algo que deixe legado, né? que fique ali e vá mudar a vida das pessoas para melhor. Dessa forma, você vê hoje, se passar agora na Miguel Sutil, naquela reforma ali da trincheira que está sendo reformada, você vê o congestionamento que é. Mas mesmo quando ela está funcionando, quando você sai da trincheira, né, você já entra naquele semáforo ali do Leblon, para acesso ao Leblon, fica congestionado ali. É terrível ali. Quando você faz uma melhoria, na frente precisa outra. Então, já destinamos recursos, algo em torno de 10 milhões de reais, um viaduto ali, 3 milhões na Estrada Velha da Guia também, que vai ser asfaltada, paralelo. E fora isso, por exemplo, o Distrito Industrial de Rondonópolis, parceria com o governador, 65 milhões de reais, 5 do município de Rondonópolis, 30 do governo do estado, 30 da emenda do senador Fávaro, uma rodovia sendo asfaltada em Querência, 35 milhões, sendo 17 do governador, 17 do Fávaro, e assim, por todo o estado tem sempre emendas. Eu tenho a informação que, pela sua assessoria, não é? Se estiver errado, eu brigo com o Glaucio, porque ele me passou que o senhor tem aí emendas aí em 91 municípios. 91 municípios, exatamente. Municípios. É isso, né? Viu, Glaucio? Eu acho que agora vira 92, que eu acabei de destinar 4 milhões de reais para Lucas do Rio Verde, que não tinha sido destinado ainda, serão 92 municípios. Para várias áreas, quero chegar, né? Saúde, infraestrutura. Principalmente saúde e infraestrutura. Pontualmente, algum equipamento, um ônibus escolar, caminhão, mas não que não seja necessário. Mas eu gostaria de investir mais em infraestrutura, construção de uma escola, de uma ponte, de um asfalto num bairro. Eu acho que a gente deixa um legado melhor para a população. Ok. Professor. Senador, numa live Isto É, no dia 12 de janeiro, o senhor chegou a afirmar, entre todas as outras afirmações, que o melhor programa social do mundo é o emprego. Sem dúvida. Mas como vamos produzir e construir um número grande de emprego com a alta da inflação, descontrolada a inflação, com o desequilíbrio das contas públicas, com o gasto público muito maior do que o que arrecada? Como conseguir criar emprego numa situação dessa, senador? Olha, essa é uma matéria tão difícil e importante. E eu reafirmo, o melhor e mais importante programa social que existe, e eu não sou contra os programas sociais, eu acho que são relevantes, né? É papel do Estado estender a mão àquele cidadão que está passando por dificuldade e para lhe prover o mínimo, que é o direito à alimentação, né? Então, os bolsas que existem nesse sentido são importantes, mas o emprego, sem sombra de dúvida. E o que mais precisa para ter emprego é ter um ambiente negocial para que o empresário se sinta atraído a investir no país. E como o senhor disse muito bem, e com razão, onde tem desequilíbrios, insegurança jurídica, contas públicas desequilibradas, inflação, o empresário tem receio de investir, ele prefere ficar com o seu dinheiro ou deixa de, muitas vezes não é nem o seu próprio dinheiro, ele deixa de tomar um financiamento para fazer um investimento e gerar empregos, porque ele não sabe a quanto vai, imagina, com inflação galopante, ele pega um financiamento, não sabe nem quanto vai pagar com a correção monetária desse financiamento. Então é papel do poder público, sim, controlar a inflação, nós temos que ter essa responsabilidade e outras políticas, por exemplo, essa semana acabamos de aprovar no Senado a continuidade por mais 2 anos da desoneração da folha de pagamento para 17 atividades. E isso é gerar emprego, é custar menos para o empresário pagar imposto para contratar um colaborador, é incentivo à geração de emprego. Mas sem sombra de dúvida tem que ter outras políticas públicas e aí passa a ser papel do legislativo, controle da inflação, controle do gasto público, para que possa o ambiente ser mais atrativo ao investimento. Pois essa continuidade da prorrogação aí, ela veio, quer dizer, não se consegue quantificar, mas será significativo para muito importante, não é, para a geração de emprego. 17 atividades que terão a folha desonerada por mais 2 anos. Agora, a pergunta é, se não fizermos nada, daqui 2 anos vão ter que reaprovar isso de novo para continuar. Então, precisamos de medidas estruturantes para que seja algo contínuo, investir na geração de emprego. Orenberg. Senador, tem o artigo 3º da Constituição, eu vou
provocar o senhor, provocar porque eu estou diante de alguém que tem um conhecimento, uma experiência fantástica, pode contribuir exatamente para essa provocação. O artigo 3º e, sobretudo, o item número 3 desse artigo 3º, que fala exatamente sobre erradicar a pobreza, a marginalização e a reduzir a desigualdade. É exatamente aí. Qual é o papel, na opinião do senhor, qual é o papel do Congresso Nacional no combate à pobreza? E aí, para provocar ainda mais o senhor, de acordo com os dados do IBGE, no ano de 2020, cerca de 51 milhões de pessoas estavam exatamente na linha de pobreza absoluta, ganhando menos de R$450 por mês. Uma família com menos de R$450 por mês. Qual é o papel do Congresso Nacional neste combate à pobreza e à desigualdade social, senador? Professor, na minha formação política, no começo ainda como empresário, eu tinha algumas ideias um pouco mais liberais e pensava num estado mínimo. Com a evolução, e acho que a vida é isso, a gente tem que evoluir, aprender, e eu vivo buscando aprender para poder evoluir como cidadão, eu compreendo que nós precisamos cada vez mais não um estado mínimo e nem um estado máximo, pesado, inchado, dominador. Nós precisamos de um estado eficiente. O tamanho do estado é aquele que o estado seja eficiente. E a principal virtude do estado é prover aqueles cidadãos que em estado desfavoráveis possam ter dignidade. Essa é a principal função. Não adianta deixar ao mercado atender, sabe, o liberalismo atender esse cidadão, porque ele não vai fazer. O mercado é capitalista, é papel do Estado prover essa dignidade. Por isso, por exemplo, acabamos de aprovar o novo programa do governo federal, que é o Auxílio Brasil, R$400 às famílias, que vem dar um alento e vai sair de 13,7 milhões de brasileiros para 17. Começou a ser pago já. Que começou a ser pago, acho que hoje, né? Se eu não me engano, hoje começou a ser pago. Mas esse é um alento, mas não pode ser isso. Primeiro, não adianta a gente passar para R$400 e termos inflação galopante de 10%, 12% ao ano, que os 400 no ano que vem vai ser 300 e pouco a equivalência para poder comprar. Né? E também não temos programas para que ele possa sair desse estado. Veja que eram 13,7 milhões de brasileiros, agora já foram para 17 milhões de brasileiros. Então, políticas públicas voltadas, de novo, ao programa social, que eu acredito que é o melhor de todos, é o emprego, qualificação. Dentre as emendas, Paulo, que nós estávamos dizendo, eu vou começar a partir do ano que vem, junto com o SENAC, né, com a Federação do Comércio, aqui o Júnior, né, o Júnior da Verdão, que é meu amigo, correligionário também de partido, eu vou colocar emendas para reforçar o sistema S. Não pode botar emenda parlamentar para fazer o serviço de qualificação, porque é uma atribuição do sistema S. Mas para comprar o kit, por exemplo, vamos formar um curso de cabeleireiro. Ao terminar o curso, aquele homem ou mulher, aquela senhora que se qualificou, está preparada, aí ela tem o curso e não consegue montar um mini salão. Então, aí vai receber o kit do equipamento, a tesouro, o secador, a lavador de cabelo. Aí a outra que faz de manicure vai ganhar o kit para... Entendeu? Que ótimo isso, hein? Eu já coloquei a emenda para isso, porque aí vai dar dignidade, então vão dar a porta de saída. O cara não fica parado depois que terminar o curso. Exatamente. Aquela que vai fazer um curso de produtos de alimentação, de cozinha, ela tem que ter no mínimo uma batedeira industrial, um freezer, para que ela possa depois, adianta aprender e não conseguir botar na prática, né? Então eu coloquei emendas para isso, serão mais de 3 mil pessoas para iniciar o ano que vem junto com o SENAC, e eu acho que é assim, é papel do poder público fornecer a saída da dignidade para um pai de família, a ter mais dignidade, trabalhando e tendo sustento e o provimento da sua família. Olha só, você falou aí em eficiência do Estado, eu tenho um detalhe aqui que eu marquei aqui no meu celular, que o Senado votou também aí favorável a uma matéria, porque assim, para ter eficiência no Estado, há que se ter um corpo de servidores eficiente, não é? Tem que ser... E aí tem a questão dos concursos públicos. E essa é a informação que eu quero abordar com o senhor aqui. O Senado que votou favorável a uma matéria que suspende os prazos aí de validade de concursos públicos homologados até março de 2020, ou seja... com isso, os prazos começam a contar somente a partir de março do ano que vem.
em tempos aí de pandemia, importante ter isso também, né? Sem sombra de dúvida. Como que o senhor acompanhou essa matéria? Porque o Estado tem que se posicionar, porque o Estado vive. O que é o patrimônio do Estado? O Estado não tem um comércio que tem um estoque na prateleira ou uma fazenda que tem lá a sua produção, seu gado no pasto. Do que vive o Estado? O Estado vive dos seus servidores. Este é o maior patrimônio do Estado, do poder público, servidores eficientes que trabalham e prestam serviço para a população. Então, investir nos servidores, renovar esses servidores e através de concurso que isso se faz, porque naturalmente, pela evolução da idade, vão aposentando, vão saindo, vai achando outra oportunidade, vai para o mercado privado. Então, o Estado precisa se renovar, mas na medida do possível também, dentro do teto de gastos, dentro das limitações. E sem esquecer, é fundamental o uso de novas tecnologias. Como disse lá na regularização fundiária, o uso de algoritmos, de tecnologia, para que os servidores possam ser mais eficientes, usando as ferramentas para ser mais eficiente e prestar um serviço de qualidade à população. Olha só, caminhando para o final, já me avisaram que eu tenho que encerrar o programa. Falando aqui de política partidária propriamente, o seu PSD, que está se articulando o fortalecimento para o ano que vem, eu sei aí que tem 23 novos prefeitos chegando aí no partido, não é? E já estão, né? Como vai ser o PSD 2022 em termos na disputa do governo do Estado, por exemplo? Segue com o Mauro, vai entrar nessa parada com o MDB tentando a vice? Como é que está a articulação do PSD para o ano que vem? O PSD caminha num fortalecimento partidário, dentro do princípio da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, de que cada vez os partidos vão ter que ter mais chapas, mais gente disputando, fortalecimento de ideias e de propostas com alinhamento ideológico. Então esse é o primeiro princípio do partido. Estamos construindo uma chapa de deputados federais com a certeza da construção para que pelo menos um deputado federal seja do PSD e está muito avançado nesse sentido. Nós temos na Assembleia Legislativa o nosso deputado Nininho, que é um campeão de votos, presta serviço a centenas de vereadores. Acho que é o deputado mais municipalista, com todo respeito a todos os outros. Ele atende prefeitos e vereadores o dia inteiro. Vamos ampliar essa nossa participação, com certeza, indo para 2, 3 deputados, quem sabe até 4. Fizemos entendimento com o doutor Jimenez, que é um deputado ali da região sudoeste, onde eu fui muito bem votado. Ele, quando abrir a janela, deve migrar para o PSD também. Enfim, é construir primeiro as proporcionais. Se o nosso governador Mauro Mendes for candidato à reeleição, ele não declarou, nós iremos apoiá-lo. Essa é uma Vai disputar a vice também? Vai pedir a vice Agora, também, não? A discussão da majoritária, né, eu já tenho dito, por exemplo, que apoiaria Nerighella se for candidato ao Senado. Mas temos vagas de vice, temos vagas de suplente, segundo suplente, e certamente um partido que vai chegar ali nas convenções do ano que vem, com 30 prefeitos pelo menos, com um senador da República, com uma chapa de federal, uma chapa de estadual, tem que ser ouvido para discutir também a majoritária e é assim que nós vamos nos portar. Tá de olho na vice também aqui, viu? Lorenberg, bem curtinha. Mas ainda nessa mesma esteira, senador, o PSD no Mato Grosso tem um nome para indicar para a candidatura a vice na chapa do Mauro Mendes? Sempre tem. O senhor pode citar um ou dois? Não, nós temos. Acabei de falar, o Júnior da Verdão é um grande nome. O presidente da Fercomércio, ele pode ser governador, pode ser senador, pode ser vice-governador, pode ser o que quiser. Ele e tantos outros filiados do PSD que nós temos. Júnior, então acabou. Aliás, o Júnior vai ser convidado para vir aqui semana que vem para falar aí da questão do fim do ano no comércio do estado de Mato Grosso. Ô senador, eu queria continuar aqui, rapaz, porque tem muito assunto, mas você sabe, né? Tem horário de rede para cumprir. Eu agradeço demais da conta pelo senhor ter vindo aqui. Esse espaço sempre estará a posto para bem informar, prestar conta, né, ao seu eleitor, ao povo de Mato Grosso. Muito obrigado por ter vindo. Honra para mim, sempre é um prazer. Eu vim aqui para agradecer, porque, como dissemos também, é o momento que podemos prestar conta do nosso mandato e receber críticas, sugestões, para que a gente possa sempre aprimorar e honrar o voto de todo o Mato Grossense. Valeu, obrigado, Carlos Baqueta Fávaro, senador da República, aqui conosco. Está ranqueado lá, o melhor, ele e o Barbudo, os melhores aqui naquele ranking lá do políticos.org. Agradeço aí ao Glaucio também, que é o assessor de imprensa. Muito obrigado pela força aí, viu, Glaucio?
jornalista, amigo meu, nosso colega de trabalho. Lorenberg, segunda-feira a gente se encontra. Até segunda-feira. Bom fim de semana para você. Segunda, a gente entrevista a juíza de Direito da Vara de Execuções Fiscais aqui de Cuiabá, Amine Haddad. Muita coisa. Ela é também daquele movimento que é nacional, que de respeito aí aos direitos da mulher, que é a Jornada Feminina. Amine Haddad, ao vivo às 7h30 da noite, nessa segunda-feira aqui no Opinião. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.